Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos para mais uma aula, falar especificamente aí da avaliação do processo de sarcopenia, que não é algo tão simples assim. E nesse aspecto, né, quando a gente fala de sarcopenia, sarcopenia é um termo muito mais complexo. Não é aquele termo específico, né, que foi criado pelo professor Rosenberg, que fala só sobre sarco, carne, penia e perda. Não. O diagnóstico hoje da sarcopenia, porque tem seu próprio Código Internacional de Doenças, são três critérios específicos. Então você tem massa magra e os testes, né, ou equipamentos que são utilizados para sua mensuração, força muscular e capacidade funcional. Lembrando que nós temos aqueles testes que são de campo e aqueles testes de laboratório e utilizado em ambiente de pesquisa, né? Então são coisas bem distintas, né? Mas aí quando a gente fala, já que a gente está falando de sarcopenia, né? E aí a gente pega ali o consenso europeu de sarcopenia, ainda não temos o consenso brasileiro de sarcopenia, mas temos o consenso europeu de sarcopenia, temos o consenso também asiático de sarcopenia. E ali eles colocam, assim, para avaliação da massa magra, você tem DEXA, bioimpedância, tomografia computadorizada, mas aí vem, né, a questão também do entendimento da vantagem e desvantagem de cada técnica. E esse artigo aqui, que é bem interessante, já que a gente está falando da massa magra, que é um dos critérios, né, para avaliação ali da sarcopenia, ele coloca ali das fraquezas ou armadilhas, né, na mensuração da massa magra e necessidade ali de uma padronização, porque nós não temos, né? Então, a própria massa magra, por um teste de campo validado cientificamente, pode ser avaliada pela circunferência da panturrilha, entende? Aqui, por exemplo, ele apresenta as vantagens. Vou pintar aqui, ó, as vantagens ou os pontos, né, positivos e os pontos, né, negativos aqui, por exemplo, do DEXA, né, da densitometria óssea, também é utilizado para avaliação ali da massa magra. Então, assim, quando a gente vai para as vantagens, né, colocar aqui como positivo, ele coloca um equipamento não invasivo, com baixas doses ali de radiação, relativamente barato, quando comparado com a tomografia computadorizada e ressonância magnética. A avaliação, de certa forma, é rápida, permite ali a avaliação e a mensuração de três compartimentos corporais e o erro, né, de precisão ali é baixo, né? Mas quando a gente fala ali das fraquezas, né, ou parte negativa, nós temos uma que é muito importante. Primeiro, que ele não é portátil. Então, assim, para você, eu, nós que estamos ali no dia a dia, precisamos de algo que seja mais aplicado à nossa prática clínica. Concorda com isso? Pois é. Acho que vocês que estão vendo essa aula aqui, quero saber quem tem um Dex ali na sua academia ou uma clínica para ficar fazendo a avaliação da massa magra. Então é complicado, né? Então a própria usabilidade, o custo-benefício, manutenção do equipamento, né? E aí a gente também tem algo muito importante aqui, que ele coloca como espessura corporal, né? Ou anormalidades no estado de hidratação, por exemplo, retenção de água, aí você tem ali coração, por aí vai. E isso afeta também a mensuração da massa magra, né? E aí também tem outras características aqui importantes, ó, pessoas que são altas demais, né? E muito obesas, então não dá também para ser mensurado no equipamento. Esse tipo de equipamento também, que é o DEX, ele não consegue mensurar a infiltração de gordura ali no músculo, que atualmente é chamado de mioesteatose. Então, entende? Estou falando ali de algumas vantagens, desvantagens. Então, esse que é o problema que a gente tem que levar em conta, né? Então, aí deixa aqui uma informação, né? Ó, existem diferentes formas de avaliar a massa magra na pessoa idosa. E os métodos que são caros ou de pouco acesso, como a tomografia computadorizada, nem sempre estarão disponíveis para o profissional da área da saúde. E aí vem, né? Mas será que existem outras técnicas, métodos validados cientificamente de baixo custo para estimar os níveis de massa magra na pessoa idosa? A resposta é sim, tem, né? E qual a importância disso? Como eu disse, né? A sarcopenia, ela ganhou o seu Código Internacional de Doença em setembro de 2016. Entende?
Mas o diagnóstico, né, e é aí que fica complicado por causa da quantidade de ferramentas, né, que são utilizadas. E cada uma delas apresenta uma sensibilidade e especificidade para o diagnóstico, né? Então, para vocês verem como é muito importante. E aqui eu trago para os senhores um estudo de caso. Então, nós temos aqui uma mulher, né, uma pessoa idosa de 85 anos, que foi encaminhada para um profissional da área da saúde. Então, olha só, ela relatou que estava andando mais devagar. Então, quando ela fala assim, relatou andando mais devagar, fraqueza muscular, potência muscular de membros inferiores provavelmente já está prejudicado. Será que provavelmente eu acredito que já tem um histórico de quedas, né? Então ela coloca aqui, ó, dificuldades para se levantar de uma cadeira. E aí a gente está falando de testes, né, que avaliam capacidade funcional. Aí você tem um time and pegou, teste de sentar e levantar de 5 repetições, o teste de sentar e levantar de 30 segundos, entende? E aí, ó, realizou um teste de triagem para sarcopenia. Olha só, o SARC-F. E veja que esse SARC-F aqui, ele não tem o CAF. Quando eu falo assim, CAF, é isso aqui, ó, CALF. O que que é o CAF? É a panturrilha, tá? A panturrilha, quando adicionada ao questionário que é apresentado, ela fica mais sensível e específico para o diagnóstico ali de sarcopenia, tá? Mas ela fez ali a triagem, né, com SARC-F, que foi positivo. Então, na clínica, olha só, foi constatado que sua força de pressão manual estava muito baixa, 11, realmente está muito baixa, de acordo com os critérios, né? Lembrando que os critérios que nós utilizamos de fora, e um exame de absorciometria de dupla energia, o DEXA, né, foi solicitado para estimar a massa muscular e relatou uma massa muscular esquelética apendicular de 10,3 kg. Então, o limite para as mulheres então é 15. Então, fica muito claro que esta senhora aqui, ela preenche os 3 critérios: baixos níveis de massa magra, força muscular e capacidade funcional. Isso aqui já é uma sarcopenia severa, tá? Não é nem sarcopenia e pré-sarcopenia. É uma sarcopenia severa. Então, o protocolo de treino, né, o ajuste aqui, a necessidade de uma atuação interdisciplinar vai ser muito importante nessa pessoa idosa, tá? E aqui nós temos o primeiro consenso europeu de 2010, vale a pena a leitura desse paper, ele é muito bom mesmo, que ele já trouxe ali algumas definições, mas também pontos de corte para o diagnóstico. E aí, claro, né, para a gente entender sarcopenia, nós também temos algumas questões interessantes, né? Porque assim, sarcopenia ela pode ter a etiologia, né, a causa endócrina. Então, você também tem doenças neurodegenerativas, você tem a má absorção de nutrientes, né? Então, você também tem desuso, imobilidade, ficar acamado no hospital. E aí você também tem o que a gente chama dos tipos de sarcopenia, né? Sarcopenia primária e sarcopenia secundária, né? Beleza. Falando nisso, então, quando a gente fala dos critérios para o diagnóstico de sarcopenia, nós temos 3 variáveis importantes que são utilizadas na prática clínica, tá? Mas aí tem que saber quando, como e por que e adaptado. Se é para um idoso jovem, de 60 a 74 anos, se é para um idoso de meia idade, de 74 a 84 anos, ou então se é uma pessoa idosa longeva, 85 anos para cima. Então nós temos aqui 3 variáveis importantes, é a tríade, galera. Primeiro, massa magra, segundo, força muscular e terceiro, capacidade funcional. Tudo bem? E aí vem o negócio, né? Então, assim, dentro desses critérios, a gente pode ali, e tem o que a gente vai fazer a classificação, né, de uma sarcopenia primária e sarcopenia secundária, tá? E aí vem também um termo bacana, né? Fala assim, bacana do ponto de vista da informação, que é a senescência e a senilidade, né? Então, a senescência é envelhecimento natural. Então, que é justamente associado aqui com a sarcopenia primária, tá? Agora, a sarcopenia secundária, aí já é senilidade. Então, ó, resulta ali de uma pessoa que está acamada, um estilo de vida sedentário, pode estar associada ali com, né, alguns órgãos-alvo que já estão ali em processo de doença, doença inflamatória, doença endócrina. Então, essas variáveis aqui embaixo estão associadas à senilidade, não senescência, que às vezes também é chamada de, ou confundida com senectude,
tudo bem? Daí, para a gente fazer o diagnóstico de uma pessoa, lembra, nós temos pré-sarcopenia ou uma sarcopenia provável, né? Sarcopenia confirmada ou sarcopenia e sarcopenia severa ou grave. A grave, que é a última aqui, ou severa, ela preenche os 3 requisitos: baixos níveis de massa magra, força muscular e capacidade funcional. A pré-sarcopenia é somente baixos níveis de massa magra. Já a sarcopenia é baixos níveis de massa magra com baixos níveis de força muscular ou baixos níveis de massa magra com baixa capacidade funcional, tudo bem? E aí nós temos, então, felizmente, né, a atualização daquele posicionamento. Vale a pena ler o Consenso Europeu de 2022, que aborda muito mais informação e também atualiza os pontos de corte, né? Então, quando eu falo dos pontos de corte, vou passar aqui desse slide, em curso, né, presencial ou online, de forma síncrona. Eu posso falar um pouco mais desse slide aqui, até para vocês entenderem assim que sarcopenia não é somente baixos níveis de massa magra. Então, você tem ali a parte de mobilidade, regulação metabólica, composição corporal, consequências de doenças, né, caquexia. Então, não é algo simples como falado antigamente, como ainda se fala hoje, tá? Daí, por exemplo, eu não tenho DEXA. E aí, Dahan, como é que faz? Eu preciso então de instrumento que seja validado cientificamente com DEXA para estimar ali, ó, a massa magra apendicular, tudo bem? Quando eu falo aqui de massa magra apendicular, é só vocês lembrarem da aula de anatomia, cinesiologia, biomecânica, quando o professor fala assim, ó, pessoal, esqueleto axial é do centro, esqueleto apendicular são as extremidades, né, braços e as pernas. Então, quando eu falo de massa magra apendicular, é a soma da massa magra dos braços com as pernas, entenderam? E aí ele coloca aqui, ó, a circunferência da panturrilha nessa equação, tá bom? Vamos aqui, né? Cara, esse estudo aqui é muito legal, tá? Muito legal mesmo e eu aplico já na prática. Então nós temos ali, né, 7.810 homens, 7.483 mulheres. Nós temos aí pessoas de várias idades, né? Inclusive ali 60 anos ou mais. A raça e o MC, tudo bem? Beleza. Dahan, qual foi a equação que deu certa? Essa aqui, ó, a equação número 1. E o que essa equação número 1 ela precisa? Da etnia e também precisa aqui da circunferência da panturrilha, tá bom? Então aqui você tem aqui embaixo a equação 1 para estimar a massa magra apendicular. E o que eu fiz? É só a gente pegar essa equação e colocar numa planilha de Excel. Foi o que eu fiz, galera. Coloquei essa equação numa planilha de Excel. E ali eu consigo fazer o cálculo tranquilamente. Ou seja, se você não tem o DEXA, você precisa somente de uma variável importante. Qual, Dahan? Essa aqui, ó, circunferência da panturrilha. Claro, utilizando a técnica da Isaac, né? Sociedade Internacional de Avanço da Cineantropometria, que é justamente a mensuração da panturrilha no maior local de circunferência, tá? Claro que essa equação, né, quando uma pessoa idosa tem edema de membros inferiores, insuficiência venosa, aí ela vai apresentar erro. Então a gente também tem que ter esse entendimento de quando utilizá-la e também na interpretação, tá bom? E aí, galera, simples, é só colocar essa equação no Excel, já fiz isso. E no curso, para quem se inscrever no meu curso, claro, né, o material de apoio vai estar essa equação. Fiquem tranquilos em relação a isso, tá bom? E aí, né, já falando sobre isso, da estimativa da massa magra apendicular, utilizando aquela fórmula que tem a circunferência da panturrilha, é esse paper aqui bem interessante, né, com 346 participantes, com uma galera já, né, pessoas idosas longevas aqui no caso. Olha só que bacana, né, bacana do ponto de vista da informação. Aqui nós temos, né, a taxa de sobrevivência e aqui os anos aqui embaixo no eixo X, tudo bem? Esses aqui são as pessoas idosas com baixos níveis de massa magra apendicular e aqui normal. E como de se esperado, né, as pessoas com baixos níveis de massa magra apendicular morrem mais cedo.
Além, dito isso, né? E além disso, os biomarcadores inflamatórios, né? Nas pessoas que apresentam baixos níveis de massa magra appendicular ou abaixo do ponto de corte, apresentam ali uns níveis de marcadores inflamatórios, como interleucina 6 e proteína C reativa, com concentrações plasmáticas superiores, né, a participantes que possuem uma massa magra appendicular normal. Entende? Então, aí a gente também tem que saber o ponto de corte. Quais são eles da RAM? Então, nós temos aqui, ó, força de preensão manual e o teste de sentar-se e levantar-se da cadeira de 5 repetições. Aqui o ponto de corte são de 15 segundos, do consenso asiático são de 17 segundos, tudo bem? E aqui a força muscular, também chamada aqui, que é? Aí vem a dinapenia, um outro termo importante. O que é tal da dinapenia? Dinapenia significa baixos níveis de força muscular. E como pode ser avaliado? Pela força de pressão manual. Então nós temos aqui o ponto de corte de 27 para homens e de 16 para mulheres. Tudo bem? Aqui não tem como comentar tudo, né? Vai ser mais no nosso curso, tá? No meu curso. Aqui nós temos, por exemplo, aqui o segundo, aí vem, né, cara, do teste sentar-se e levantar-se de 5 repetições, que o professor Baltazar Fernandes, nas publicações mais recentes, né, dá para calcular potência, claro, de uma forma muito simples, que também no curso eu também vou ensinar, tá? Aqui ele coloca massa magra appendicular, tanto para homens e mulheres, absoluta como também relativa. Bem, sugiro que sempre utilize ali o relativo, tá? E aí você fala, Dan, não tem, tá, mas com aquela equação, colocando os dados ali certinhos, você consegue ali o ponto de corte, tanto para homens como também para as mulheres. Entende? Então, assim, é saber procurar a ferramenta e saber também como utilizá-la, tá? E aí tem os testes, né, para capacidade funcional, velocidade de caminhada, desculpa, esse SPPB, que é uma bateria de exames, né? Short Physical Performance Battery, o TUG e o teste de caminhada de 400 metros. São vários, aí eu vou explicar. Desculpa, pessoal. Tosse aqui. Daí, por exemplo, olha só esse questionário. Isso aqui é o SARC-F. Mas o SARC-F, CAF. Por que, Darren? Porque ele também tem o quê? A panturrilha aqui. Estão vendo? Então, o SARC-F aqui, se você analisar muito bem, SARC, né? S de Strength, que é força muscular. O F de Falls, que vem de queda. Vocês estão entendendo? Então, é o que quer dizer ali as iniciais, né? Então ali você tem ponto de corte para a panturrilha, né? 31 centímetros para ambos os sexos, né? Então, isso aqui é um ponto de corte, tá? Mas aqui de um paper específico, tudo bem? E aqui é o ponto de corte do instrumento, tá bom? E aí vem um pensamento de qual você vai utilizar na prática clínica, né? Então são diferentes pontos de corte aí. Mas você tem aqui da massa magra, força muscular, quer dizer, massa magra e massa magra appendicular, né? Força muscular aqui, ó. Caramba, da força muscular, massa magra pela circunferência da panturrilha e massa magra também pela massa magra appendicular, né? Que dá para calcular aqui por aquela equação do Excel. E aí vem, né? Qual que você vai utilizar na prática clínica, né? Então, se você não tem essas ferramentas aqui, bem, isso aqui é muito prático. São perguntas, avaliações, e tu precisa de uma fita antropométrica que custa ali uns 40 a 50 reais. Mas tem que saber quando, como aplicar, saber interpretar, né? A anamnese entra justamente aí, é você coletar informações. Então, ó, quanta dificuldade você tem para levantar-se da cama ou da cadeira? Isso já diz alguma coisa, mas quando a pessoa idosa ela vai levantar da cadeira, você está vendo o quanto que ela usa das mãos para ajudar, certo? A forma que ela caminha. Então, daí você já consegue ter bastante coisa, tá? E aí vem, né? Será que os pontos de corte apresentados nos estudos são referências importantes para a nossa população? E aí vem um negócio interessante.
Porque o que que nós utilizamos aqui no Brasil? Utilizamos os pontos de corte de estudos de fora. Então, população europeia, população asiática, mas aí é a questão, né? E para a população brasileira, não é verdade? Então a gente também tem que ter esse entendimento, porque nesse estudo aqui ele avaliou a variação global da força de preensão manual, certo? E aí vem um negócio interessante. Olha só que bacana, bacana do ponto de vista da informação. Aqui nós temos regiões, né, desenvolvidas e regiões aqui em desenvolvimento. E olha só quem está aqui, Brasil, né? Tem Cuba, China, Índia, por aí vai. E aí o que que ele demonstra aqui? Que foram encontradas evidências claras de que as medições médias de força de preensão manual são substancialmente menores ou inferiores em regiões em desenvolvimento. Exato. Então chega a ser ou ter 9 quilos de diferença. Entende? Então aquele ponto de corte é 27,16, né? Será que teria que ser diferente? Não é verdade? Então é isso que a gente tem que entender na nossa prática clínica. Por isso que é importante estudar, se atualizar, entender as vantagens, desvantagens. Mas tudo isso nós vamos conversar melhor no meu curso, tá bom? Em breve. E aí, nesse curso, coloca aqui, né? Que tal aprender a usar planilha para estimar os níveis de massa magra em pessoas idosas? Quem se inscrever no meu curso vai ter essa planilha ali gratuita, né? Vou passar como também com material de apoio. Fora o e-book que ficou pronto hoje, tá? Ficou muito legal, tá bem organizado, bonitinho, tá muito legal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Beijos.